Os irmãos e irmãs, a liturgia deste primeiro domingo da Quaresma dá para nós a tônica de todo esse grande retiro espiritual em que consiste o período quaresmal. É um exercício espiritual que nós vamos fazendo, por conta exatamente do êxodo ao qual nós estamos envolvidos. Nós podemos hoje fazer uma ligação entre a primeira leitura do livro do Deuteronômio e o texto do evangelista Lucas, as tentações sofridas por Jesus. Lá no Deuteronômio, o povo de Deus que tinha sido resgatado pelo Senhor através de Moisés, que estava conduzindo o povo à terra prometida. O povo passou por provações, verdadeiras tentações. As reações que o povo teve, as orientações que Deus apresentou ao povo por meio de Moisés. Jesus no deserto, 40 dias, enfrenta as tentações e responde ao tentador com as palavras da Sagrada Escritura, o caminho da vitória sobre estas provações e tentações por ele enfrentadas. No deserto, o povo sentiu fome e começou a blasfemar contra Deus. Antes tivéssemos ficado lá no Egito, pelo menos lá as panelas estavam cheias de carne. E o povo começou a chorar a saudade das cebolas do Egito. Deus, através de Moisés, intervém, corrige o seu povo, orienta o seu povo, alimenta o povo com maná, o pão que caiu do céu, para prefigurar exatamente a Eucaristia, porque nós somos esse povo de Deus, que está caminhando nesse êxodo, e que às vezes reclamamos de Deus, nos queixamos e achamos que Deus tivesse se descuidado de nós, que antes se a gente vivesse longe dele, sem passar faltas de algumas satisfações materiais. No entanto, o maná é a grande resposta. O maná que Deus nos envia a nós que atravessamos o êxodo desta existência, nessa história, é a Eucaristia. É o próprio Cristo. No deserto, 40 dias tentado, com fome, o demônio tenta Jesus. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Bem que Jesus podia transformar se ele quisesse. No entanto, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto, o povo começou a desvirtuar o seu culto que deveria ser direcionado ao Deus que com braço forte o libertou da escravidão egípcia. Não, o povo criou o bezerro de ouro e começou a praticar a idolatria. Nos 40 dias no deserto, Jesus tentado a receber para o seu controle todos aqueles reinos apresentados pelo tentador, ele responde com a palavra de Deus e rejeita a insistência do demônio, mostrando, adorarás somente o Senhor teu Deus. Ainda podíamos considerar outros versículos, quando o povo no deserto sentiu sede e blasfemou contra Deus. Lá no Egito, pelo menos, nós tínhamos água para matar a nossa sede. Deus ordena a Moisés para tocar com o seu cajado na rocha, e dali saiu a água, que matou a sede do povo. Jesus tentado, Lucas descreve que ele foi levado ao templo, no lugar mais alto, e o demônio disse, atira-te daí. E o demônio agora usa a palavra da Escritura, para que a tentação fosse mais consistente. O Deus enviará os seus anjos
para amparar e tu não cairás. Jesus disse, a Escritura também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos irmãos e irmãs, o Deus que tirou o povo do Egito da escravidão, não o abandonou no deserto, levou à terra prometida, resgatou e libertou o seu povo. O Deus Pai, que atendeu às preces e orações do seu Filho Jesus no deserto, Jesus conduzido pelo Espírito de Deus, como Lucas assim descreveu. Esse mesmo Deus é fiel e nos faz vitoriosos diante de todas as provações, porque nunca nos faltam as provações. Mas se nós nos afastamos de Deus, nós vamos ficar só com as provações, só com as cruzes, porque cruzes e provações e sofrimentos não são opcionais, são uma realidade. O sofrimento é um companheiro inseparável de cada criatura humana. Como que Jesus venceu as tentações? Pela sua oração ao Pai. Nós sabemos como os evangelistas descrevem a constância, a profundidade e as longas orações que Jesus direcionava ao Pai. E a segunda postura de Jesus, que o faz vencer as tentações, está ligada ao fruto da sua oração, porque ele decidiu fazer a vontade do Pai. Em todo momento, critério de decisão para Jesus, fazer a vontade do Pai. Até no Horto das Oliveiras, quando o sofrimento foi tão intenso que ele chegou a suar sangue. Isso não é fácil, é muito sério. Nesse sofrimento atroz, ele clamou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feita não a minha, mas a tua vontade. Por isso Jesus é o vitorioso de todas as tentações, e com ele e nele também nós podemos ser vitoriosos. Das tentações do deserto, o demônio afastou-se para voltar a tentar Jesus em tempo oportuno. Os estudiosos da Bíblia afirmam que o tempo oportuno a que se refere o Evangelho é exatamente a crucifixão. Jesus no alto da cruz, naquele sofrimento indescritível, a tentação dele, a última tentação dele era abandonar tudo e refazer o seu caminho sem a cruz. No entanto, de novo e sempre, ele venceu as tentações. E nós também, queridos irmãos e irmãs, com a prática da oração em nossa vida, pela nossa confiança em Deus, com a determinação nossa de fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, tenhamos certeza, seremos também vitoriosos. Todas as provações, tribulações, tentações são mais frágeis do que a ação poderosa do Senhor. Para que ela surta efeito e eficácia em nossa vida, a nossa resposta deve ser esta: de sintonia com Deus, pela nossa oração. Tão pobrezinha a nossa oração, mas suficiente para um Deus que volta para nós o seu olhar misericordioso, inclina-se para nós com o seu coração cheio de bondade. E nessa oração dizermos para Deus: seja feita a tua vontade. Conduza-me, Senhor, para onde tu queres me conduzir. Faze de mim o que tu queres fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.